Fala galera, Noviti Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Luciano sabe prioridade do São Paulo e demonstra vontade. Futebol é isso. Na estreia da Conmebol Libertadores, o São Paulo perdeu para o Talleres pelo placar de 2-1, no estádio Mário Alberto Kempes. Luciano marcou o gol do tricolor após entrar no lugar de James Rodrigues. O segundo jogo para dar sequência no principal torneio das Américas será na noite da próxima quarta-feira 10, no horário das 21h30 de Brasília, contra o Cobresal no Morumbis. James deve novamente ser titular. O James é um grande jogador, todo mundo vê isso. Cada um aqui tem a sua oportunidade, sei esperar o meu momento. Estou brigando pelo meu espaço, às vezes não estou tão bem, entendo isso, declarou Luciano. O camisa 10 frequentemente precisa provar que merece estar no soberano. Todo ano é a mesma coisa, tenho que vir aqui e ficar provando. Mas o futebol é isso, se o jogador não tiver que provar alguma coisa é muito fácil, continuou. Luciano também abre o jogo, sobe a relação com James Rodrigues no São Paulo. O meia-atacante considera ter uma boa conexão com o gringo que pela primeira vez atua no Brasil. O James Rodrigues é um grande jogador, eu e ele conversamos bastante, a gente brinca, fica na resenha, mas é uma opção do treinador, eu respeito isso, comentou o brasileiro. Não sei como as pessoas falam que ele não consegue jogar aqui, no São Paulo, porque toda vez que ele entra, joga bem, assim como na seleção colombiana. Finalizou. O técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, já cobrou a Thiago Carpini mais minutos para J. Rodrigues no São Paulo. A comissão técnica parece ter ouvido o treinador da seleção colombiana. Felipe Melo revela interesse do Flamengo após título pelo Palmeiras e que quase fechou com o São Paulo. Felipe Melo não escondeu a sua sensação de quando o Flamengo quis tirá-lo do Palmeiras, ainda em 2018, logo após o título do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao GE, o jogador, que hoje defende as cores do Fluminense, revelou sobre o interesse da equipe rubro-negra em contar com seu futebol à época. Felipe Melo contou detalhes de como aconteceu o interesse e ainda foi sincero sobre a negociação não ter dado certo. Quando eu estava no Palmeiras, o Marcos Braz, diretor de futebol da equipe carioca, foi na minha casa em São Paulo para me fazer uma oferta. Começaram uma conversa para eu ir para o Flamengo, começou Felipe. Quando nós ganhamos o Brasileiro em 2018, o Marcos Braz foi dentro da minha casa. Eu falei, olha, vocês têm que fazer uma oferta para o clube. E acabou que por circunstâncias não aconteceu. E graças a Deus não aconteceu, porque fui bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, completou. Além disso, Felipe revelou que antes mesmo de fechar com o Palmeiras, ele esteve bastante próximo de defender as cores do São Paulo. Quando eu estava fora, eu estava muito adiantado para vir para o São Paulo, quando estava na Juventus. Estava vendo casas para vir para o São Paulo e não fechei. Negociações acontecem e não deu certo, paciência, comentou o ex-jogador do Palmeiras. O jogador deixou o Palmeiras em dezembro de 2021 após ter defendido o clube por 5 temporadas. Foram 5 títulos conquistados: Campeonato Brasileiro 2018, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores 2020 e Libertadores 2021. São Paulo age rápido e define futuro de Thiago Carpini após derrota na Libertadores. O São Paulo voltou a ser derrotado. Ontem o clube, que já não fez um início de temporada do futebol brasileiro da forma como o torcedor esperava, voltou a decepcionar. Na Argentina, pela Libertadores, o tricolor acabou sendo derrotado pelo Talleres pelo placar de 2-1. O jogo, inclusive, ficou marcado pelo grande número de lesões ainda no primeiro tempo. Porém, o torcedor segue na bronca com o desempenho do clube. O São Paulo conseguiu ameaçar o time argentino, de forma efetiva, somente no final do jogo, quando quase buscou o empate. Na web, diversos torcedores vêm pedindo pela saída do treinador, que soma apenas 6 vitórias nos 15 jogos em que comandou o São Paulo. Agora, Nicola abriu o jogo. De acordo com o jornalista, o São Paulo não trabalha com a possibilidade de demitir o treinador neste momento. No entanto, é fato que caso não vença o próximo jogo, a situação irá se agravar. Desta forma, Carpini segue sendo técnico do tricolor. O próximo desafio do São Paulo será diante do Cobresal, também pela Libertadores. Jogo acontece no dia 10 de abril. O clube, caso queira se classificar sem sustos para a próxima fase, não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória. Soma-se a isso o fato do jogo ser em casa. Carpini está com 39 anos de idade e soma bons trabalhos recentes.
Em 2023 foi finalista do Paulistão com o Água Santa e na sequência comandou o Juventude no acesso para a Série A. Líderes do São Paulo têm conversa forte com James Rodrigues e pedem comprometimento na Libertadores. O São Paulo de James Rodrigues e companhia entra em campo nesta quinta-feira, 4 na estreia da Libertadores contra o Talleres, às 21 horas de Brasília, na Argentina. E diante deste cenário, os líderes do elenco tiveram uma conversa séria com James para cobrar dele comprometimento no torneio internacional. A informação foi trazida pelo colunista Paulo Vinícius Coelho. Se falou muito sobre a decisão de James Rodrigues não ter cobrado o pênalti contra o Novo Horizontino, partida esta que tirou o São Paulo das quartas de final do Paulistão. Houve uma conversa muito forte, firme, séria entre os líderes do elenco e James para cobrar dele comprometimento com a Libertadores. Se falou abertamente sobre ele não ter cobrado o pênalti contra o Novo Horizontino. Ninguém passou a mão na cabeça dele. Disse que não cobrou porque não estava se sentindo confortável e o elenco foi conversar com ele. Além da dedicação dele nos treinos, disse PVC. Ainda segundo o colunista, a conquista do tetra da Copa Libertadores é a prioridade do São Paulo nesta temporada. Esse então foi um dos temas da conversa com James Rodrigues. O técnico Thiago Carpini, Rafinha, Lucas conversaram com o James Rodrigues para pedir a participação dele na Libertadores. São Paulo queria ganhar o Paulista? Claro, mas a prioridade é a Libertadores. E o James, se quer jogar na seleção, a Libertadores tem que ser o cartão de visita no futebol sul-americano nesta temporada. Isso foi cobrado dele e ele vai jogar como titular contra o Talleres, completou. Vale lembrar que até aqui, foram somente 4 partidas com 74 minutos disputados no São Paulo e pela seleção da Colômbia. James atuou em 118 em 2 jogos. O São Paulo terá James Rodrigues como titular, mas Caleri será baixa, por mais que tenha viajado com a delegação. Ele ainda está se recuperando da ruptura de um cisto na perna direita. Campeão brasileiro quer superar o Flamengo e fechar pré-contrato com Di Maria. O Flamengo é um dos interessados no futebol de Ângel Di Maria. Em reta final de contrato com o Benfica, o atleta vem chamando cada vez mais a atenção das equipes do futebol brasileiro. Ano passado, o nome de Di Maria já havia sido ligado a clubes como São Paulo e Grêmio. Agora, mais recentemente, as especulações destacam interesses por parte de equipes como Flamengo e Internacional. O desejo do rubro-negro em contar com o astro foi destacado pelo jornalista português Pedro Sepúlveda. Por outro lado, segundo a fonte, jogar no Brasil não é a prioridade do jogador, mas nada impede que as equipes tentem. Agora, novas informações dão conta de que um clube de São Paulo quer sair na frente dos rivais e dar um passo para contar com o astro. Isso porque, de acordo com Felipe Moraes, o São Paulo quer fechar um pré-contrato com Di Maria. Assim, garantiria um acordo antecipado para que ele chegue no meio do ano. Entretanto, possíveis negociações não seriam nada simples. Na Europa, Di Maria tem um salário totalmente fora dos padrões do futebol brasileiro, o que poderia dificultar. Mas, enquanto isso, as equipes seguem sonhando. O craque argentino está com 36 anos de idade e soma 41 jogos pelo Benfica na temporada, com 15 gols e 10 assistências. A grande prioridade do astro é voltar ao Rosário Central, clube o qual foi revelado e já declarou ser torcedor. Entretanto, recentes ameaças podem ter afastado esta volta. E você, torcedor? O que acha de Di Maria no São Paulo? Deixe sua opinião nos